Meus irmãos, e em reverência à palavra, queria que você colocasse ainda de pé, e nós vamos ler o verso 1 a 4 do capítulo 1. Então abra aí a sua Bíblia, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Sabemos que por si só ela é verdade, ela é vida, ela traz, ó Deus, o conhecimento, mas assim também, Pai, clamamos ao Senhor que nessa noite continue falando ao nosso coração, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Meus irmãos, não sei você, mas na minha infância eu não era convertido. E como não era convertido, na minha época de infância a gente viveu pelas ruas em Manhuaçu, era uma cidade tranquila, a gente podia sair sem presença dos pais, né? A gente ficava solto, livre. Então bicicleta, futebol na rua com o pessoal era algo comum. E sempre crianças, sempre meninos, né? Sempre dava uma rixazinha, né? E às vezes a gente falava uma coisa e queria confirmar aquilo, queria acreditar aquilo, queria trazer para aquilo uma força que às vezes nós não tínhamos. Então nós falávamos o quê? Juro pela minha mãe. Você já disse isso? Já? Juro pela minha mãe, ou então juro por Deus, né? E essa ideia do jurar pela mãe, pelo pai, por Deus ou por qualquer outra coisa, traz a ideia de que a nossa palavra não tem uma credibilidade, e essa credibilidade eu não consigo sustentar. Então, eu clamo e peço por algo que seja maior do que eu, que tenha talvez mais autoridade. Meus irmãos, a epístola de 1 João, justamente aqui, ela vem trazer para nós que João não fala de algo que, uma autoridade que foge dele, mas ele usa a própria pessoa como sendo autoridade, por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele viu, por aquilo que ele, no andar com Cristo Jesus, presenciou. Ele agora é uma testemunha, e ele não precisa de terceiros para poder acreditar a sua palavra, mas ele próprio a diz e a expõe. Então, a epístola de 1 João, embora ela seja diferenciada, tanto 1 João como Hebreus, irmãos, o livro de 1 João e Hebreus não tem o que é costume nas cartas, que é aquele enunciado, eu, João, né, apóstolo ou servo, como ele vai usar na segunda e na terceira epístola. Ele fala o presbítero, né, se identificando como um presbítero. Então ele não vem aqui trazendo essas palavras, como Hebreus também não, essa introdução na carta, mas ele já diretamente lança o seu pensamento, lança aqui, irmãos, a defesa daquilo que ele tem como propósito. E qual que é o propósito aqui do apóstolo João? O apóstolo João tem uma iniciativa na sua primeira carta, irmãos, de defender aqui algo que é importante, né? É importante que se defenda o nome de Cristo Jesus. E algo que nós às vezes achamos que é algo do nosso tempo, da nossa época, nós podemos identificar nas Escrituras que desde lá do início da igreja, a igreja já passa dificuldade para poder defender da razão da fé, como a palavra de Pedro é dita lá em 1 Pedro, né? Então, aqui, irmãos, ele destaca essa realidade e ele usa o seu próprio nome, ele é a credibilidade. Então, irmãos, dentro disso, para que você entenda que essa carta ela é uma carta inspirada realmente, é João quem escreve, não outro apóstolo, não outra pessoa, nós podemos observar pelo próprio conteúdo dela, que é o próprio João que está escrevendo. Tá? Por quê? Porque muito se sabe pelo conteúdo, né? Eu sou mineiro, né? Os irmãos sabem, temos muitos mineiros aqui. Você sabe que o mineiro na fala, ou você sabe, nós come a letra, né?
Nós falamos ai, né? Então, pela fala você identifica, olha, é mineiro, é carioca, é gaúcho. Então, nós temos aqui também, pela escrita, a possibilidade de saber quem é o autor. Então, a própria escrita de João revela que é o próprio João que está sendo escrevendo a carta. E também, irmãos, exteriores, provas exteriores. Por exemplo, nós podemos lembrar que João, irmãos, Clemente de Roma, um dos pais da igreja, Policarpo de Esmina, que inclusive, segundo a história, foi discípulo de João, direto de João. Ele também acredita que essa carta foi escrita por João. Nós podemos lembrar de Papias, de Heráclides, também diz isso, Irineu de Leão, todos eles declaram, não, essa carta é escrita pelo próprio João. Né? E para você entender isso é fácil, pela letra, né? Nós sabemos muito bem que é a pessoa, como também quando você observa um quadro de Picasso, mesmo não sendo um admirador de obra alguma, Picasso é bem peculiar, as suas pinturas, né? Você pode, às vezes, chegar numa galeria e observar um quadro de Picasso e falar, não, esse aqui é ele. Mesmo você não entendendo muito, porque os traços são bem característicos, né? E quando nós olhamos para João, é bem característico que o próprio evangelho de João se diferencia dos outros 3 evangelhos. O próprio evangelho de João, né? Ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Então, João é diferente da forma como ele escreve, tá? Então, é importante a gente entender isso, irmãos. E eu queria deixar aqui para você também, que além disso, a intimidade com seus leitores é tamanha aqui nesse texto, irmãos, que ele se dirige e vai falar várias vezes, filhinhos, amados, irmãos, dando a entender para a gente que provavelmente João escreve para as suas ovelhas. Escreve para pessoas que ele pastoreou. Escreve, por exemplo, irmãos, como se daqui a algum tempo, né, sei lá, alguns meses, alguns anos, o pastor Silas escrevesse uma carta e pedisse que eu lesse aqui para os irmãos. Ele não ia, com certeza, usar com os irmãos de formalidade. Ele ia falar aqui, se citasse algum nome, às vezes até algum apelido que ele conhece dos irmãos carinhoso, é alguma forma carinhosa de chamar um ou outro irmão. Por causa de quê? Da intimidade, do conhecimento que se tem. Então, João escreveu por volta do ano 80 a 90. Nós sabemos que provavelmente nessa época, todos os outros apóstolos já estavam mortos. Todos. João é o último apóstolo. João é o último que escreve e envia essa carta às igrejas provavelmente da Ásia, principalmente hoje onde é a Turquia, que foi o lugar que ele exerceu o seu ministério. Então, irmãos, a partir disso, ele vai trazer para a gente e tratar de alguns erros que a igreja estava enfrentando. E quais são esses erros, irmãos, que chegaram? É chamado naquela época de um movimento chamado gnosticismo, que trazia 2 dificuldades para a igreja, 2 ensinos errados. O primeiro ensino, o primeiro erro era que Jesus não teve um corpo, tá? Mas apenas uma aparência de homem. Ou seja, Jesus se materializava na forma de um homem, mas na verdade ele não tinha nascido de mulher, ele não era lá nascido da Virgem Maria, né? Não foi concebido num ventre, não cresceu, mas ele apareceu simplesmente em um momento ali em forma de homem apenas. Mas também, o segundo erro, irmãos, que como o corpo é mau, né? O corpo, o ser humano é mau, esse corpo pode ser entregue ao pecado. Ou seja, era ensinado naquela época por esses falsos profetas, que próprio João vai falar muito deles, usando esse termo falsos profetas, de que, irmãos, naquele tempo, esses homens pregavam para os irmãos, olha, peque à vontade. O problema não é o corpo, o problema é o espírito. Se a sua alma, se o seu espírito está tranquilo em relação à vida, salva o espírito. O corpo é para se perder realmente. E a igreja, então, olha a situação da igreja. Está diferente do nosso tempo, irmãos? Não. Hoje o que se quer fazer, irmãos, dentro do evangelho, né, daquilo que é o evangelho verdadeiro, é tirar Jesus do seu lugar de divindade. Não transformando, ou então tirando, como o texto fala, não mostrando ele como um Deus que se tornou homem, mas simplesmente como um espírito, ou uma ideia. Jesus talvez para muitas pessoas é visto como uma ideia. Como por exemplo, o budismo é uma ideia. Entende? Uma ideia não pode ser provada e ela pode ser questionada.
Mas quando nós falamos do cristianismo, irmãos, o cristianismo é muito mais. Se diferencia de qualquer religião, porque a nossa religião é provada historicamente, porque Cristo existiu. E Cristo existindo, a credibilidade da nossa fé, ela é maior. Então nós precisamos entender isso. Então, assim João vai escrever com esses dois objetivos, irmãos. Falar dos erros que estavam sendo pregados dentro da igreja e confirmar a verdadeira doutrina cristã em relação a Jesus. Ele vai defender o Cristo. Não que Deus precise de defesa, mas a igreja precisava compreender a verdade. A igreja precisava ser relembrada daquilo que foi instruída pelos próprios apóstolos. E é nesse intuito que João, nesses primeiros 4 versos aqui, irmãos, vem defender a veracidade desse Cristo. Cristianismo, irmãos, é a pessoa de Cristo. Se nós removemos Cristo, o Cristo encarnado, nós removemos a nossa fé, nós removemos o cristianismo, acabou-se a nossa crença. Então o cristianismo se diferencia de todas as religiões, porque ela pode ser confirmada, porque Cristo pôs seus pés nesse mundo, andou nele, subiu naquela cruz, morreu por nós. E também, se assim foi confirmado em toda a Escritura, nós podemos crer que ele ressurgiu dos mortos. Louvado seja Deus por isso. E hoje eu quero chamar a atenção para os irmãos para essas implicações que o texto vai trazer. Na verdade, 2 implicações. E a primeira delas, irmãos, é que a encarnação impede que os olhos se voltem para o erro. O versículo de número 1, queria que você estivesse repetindo comigo. Versículo de número 1. Leia comigo de novo, você que está com a Bíblia. Deixa a Bíblia aberta aí, vamos ler. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Até aí. Irmãos, João gozava de um grande respeito à autoridade quando escreve aqui. Por quê? Pelo apóstolo que ele é. Ele já é provavelmente, como a gente falou, o último dos apóstolos vivos. E ele escreve então com uma verdade importante. De que ele declara que Cristo é verdadeiro, real, ele nasceu. Então, o apóstolo declara que Cristo já existia desde a fundação. Ele diz aí para a gente o que era desde o princípio. A primeira frase do versículo 1. E note, irmãos, olha como é bem parecido e completa-se com 1 João, capítulo 1, o versículo número 1 e 2. Da mesma forma como ele começa o evangelho, ele começa a carta. E ali no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Olha a singularidade, irmãos, daqui de João, chamando atenção e realizando aqui mais uma vez essa confirmação em João. Em primeira epístola de João, aquilo que ele já disse no evangelho, ele repete aqui no início, dizendo que esse é o Deus que sempre existiu. E Jesus não foi criado por Deus aqui, porque ele já está no princípio. Ele não é uma criatura, irmãos, mas ele já existia antes. A expressão no princípio vem trazer para nós a ideia da contagem da raça humana, do tempo determinado por Deus. Então, ele já existia antes do princípio, antes que o homem pisasse sobre a terra, antes que Deus fizesse o homem, ele já existia. E Jesus não foi então criado por Deus, pelo contrário, ele é o próprio Deus. Então, João faz questão de declarar isso, e ele afirma, irmãos, olha a veracidade que ele diz, o que temos ouvido. Primeiro ele diz, depois ele fala, olha, o que nossos próprios olhos viram. E ele ainda diz que o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Irmãos, então perceba uma série de ascensão de degraus aqui. Então, o que vê é uma prova muito maior do que aquele que ouve. O que contempla e apalpa é uma prova muito maior do que aquele simplesmente viu. Então ele está chamando a atenção para as pessoas o seguinte: olha, vocês ouviram falar, eu vi. Olha, e além de ver, vocês duvidam que esse Cristo era real? Eu preciso dizer para você que não só vi, mas eu contemplei e apalpei ele. E ele pode muito bem dizer isso. Na última ceia, a palavra de Deus diz, irmãos, como nós vamos participar da ceia hoje, que uma das coisas que o Evangelho registra é que João inclina a sua cabeça em Cristo. E ele não cai no chão, porque Cristo era real.
Ele é real. Ele é o Filho de Deus. Ele nasceu. E lá na ceia, ele teve esse privilégio. Então, irmãos, olhando para isso, nós contemplamos aqui a ideia clara. E ali o escritor chamado Werner de Boer, ele diz o seguinte, que não é possível falar desse testemunho de maneira mais radical do que João faz aqui. João está defendendo que ele é o último homem sobre a terra que viu, falou, pegou, presenciou tudo. A palavra contemplar dá a ideia de que ele viu a capacidade de Deus de realizar as coisas. Ele não só apalpou, mas ele contemplou o que foi feito por Cristo. O próprio João, no final do seu evangelho, vai dizer para a gente, irmãos, ele diz, olha, se fôssemos escrever em tudo que Jesus fez, não caberiam livros da terra. Então ele contemplou. Quem fala aqui, irmãos, fala com autoridade. Quem fala aqui, fala porque conhece. Quem fala aqui, fala porque viveu. Porque viveu. Então, João destaca que a palavra verbo, o que era desde o princípio, ele diz a respeito do verbo da vida. O verbo, a tradução logos, aqui do grego, a filosofia grega, irmãos, até entendia, aceitava a ideia de um logos, um ser espiritual que pensava, mas este logos aqui, a ideia de que aquele que governa o tempo, então ele é Jesus e ele governa todas as coisas e até o destino do homem. E esse é o primeiro versículo, irmãos, então nos ensina o valor e os princípios dessa importante realidade, que Cristo é real. Cristo é real. No nosso tempo, as pessoas querem trazer para você um conceito de que Cristo não é real. Irmãos, hoje em dia, quando você não pode combater a verdade, ou aquele que anuncia a verdade, você ataca a pessoa. Hoje as pessoas estão atacando a pessoa de Cristo, porque é Ele que é a verdade e a vida. Irmão João, ao afirmar que Jesus é homem, ele está testemunhando que a Escritura diz que o Messias viria em carne, como Isaías 53 vai nos dizer. E está assim também confirmando que todas as profecias, desde lá do Éden, no capítulo 3, versículo 15, quando diz que nasceria uma criança que pisaria na cabeça da serpente, desde lá a palavra está anunciando o Salvador Jesus que viria. Então, o que nós aprendemos daqui, que qualquer ensino que não seja fundamentado na Escritura, deve ser rejeitado. O próprio Paulo vai dizer, olha, seja anátema. E assim, irmãos, Lutero, um dos nossos reformadores, ele escreve e diz, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Ou seja, muitas pessoas vão buscar sinais, buscar milagres. Você lembra daquela multidão que abandona Jesus em um certo momento? Depois de ele ter multiplicado pães e peixes, uma multidão seguiu. E eles começaram então a pedir, mostra-nos, Senhor, mostra-nos milagre. Olha, Moisés sustentou a gente por 40 anos no deserto, mostra-nos milagre. E Jesus simplesmente desagradou aquele homem, aquela multidão não fazendo nada. Aquela multidão se vai, porque a única coisa que eles queriam eram sinais. Não queriam o Salvador, não queriam o Senhor. E Jesus ainda encara os discípulos e diz, olha, quereis ir também? Quando Pedro faz aquela declaração, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, só Tu tens. Nós queremos, irmãos, precisamos buscar Deus. Então quando Lutero fala e afirma, olha, mesmo que chova milagres, se não for a palavra de Deus, se não for baseado nas Escrituras, a gente precisa rejeitar isso, que isso não é cristianismo. Hoje, irmãos, o cristianismo que tem sido pregado em muitos lugares, é essa fé de que se um Deus te abençoa, Ele é o seu Deus. Ou seja, se Ele fez, amém, eu sirvo. Se Ele não fez, eu não quero, eu não rejeito, eu rejeito. Eu não posso sofrer por esse cristianismo, eu não posso sofrer por esse Jesus. Ele já sofreu, não é verdade? Irmãos, esse não é o nosso cristianismo. Ele nos chama a tomar a nossa própria cruz e segui-lo. Ele nos chama, irmãos, a viver uma verdade, onde a todo tempo há uma batalha, como Paulo vai falar, entre a nossa carne
e o nosso espírito, onde nós temos constantemente, irmãos, que simplesmente abandonar os desejos dessa vida, que são prazerosos, para abraçar algo muito maior que a comunhão com o Senhor, a vida com Deus. Então, uma igreja somente pode ser forte, irmãos, se Escritura, se não for pela Escritura, ela nunca será forte. E também, é uma pena, irmãos, que há tantas pessoas hoje, líderes, que às vezes querem buscar uma igreja forte, abandonando as Escrituras. Mas que você busque a Escritura, que a igreja forte, relevante, é uma igreja que vive a palavra. Eu queria então deixar para você uma segunda implicação. A segunda implicação que o texto veio trazer para a gente, irmãos, é que ele ensina o sentido verdadeiro da comunhão. Versículo 2 a 4, e eu convido você a ler de novo comigo, versículo 2 a 4. Vamos ler? E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com e nos temos visto e ouvido, anunciamos também vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João aqui continua dizendo que Cristo se revelou ao homem, permitido, irmãos, o conhecimento. Ele se fez carne. João vai trazer a ideia no seu evangelho de que Jesus é a palavra. Ele é a manifestação da palavra. E João então e os demais apóstolos viram, irmãos, que os seus próprios olhos, o que Cristo era, e receberam da própria boca do Cristo o ensinamento. Então o que tanto João quanto os apóstolos faziam, irmãos, eram transmitir aquilo que ensinavam. Eles não estavam inventando algo, eles não estavam, irmãos, trazendo algo novo, mas estavam anunciando aquilo que eles receberam do próprio Cristo, e aquilo que eles viram do próprio Cristo. Pedro vai falar que o evangelho, irmãos, o caminho que foi apresentado por eles, por Jesus, não foi fábulas engenhosamente inventadas, histórias inventadas pelos homens, mas eles próprios viram e viveram tudo aquilo. Pedro fala isso afirmando de que não é história contada. Então, irmãos, a seguir, João deixa claro que o grande objetivo dessas palavras é para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então essa comunhão acontece pela palavra. O mundo onde muitas pessoas querem ser diferentes, né? Não é o mundo que Cristo planejou para o servo dele. Ele nos chama a ser iguais, não é verdade? Nós estamos aqui para imitar quem? Cristo. Nós estamos aqui para ser como Cristo, parecer como Cristo, e assim alcançar aquilo que é o desejo nosso, que é a vida eterna. Então, se as pessoas aceitassem o ensino dos apóstolos, irmãos, de fato, estariam em comunhão com eles, e em comunhão com Deus. A palavra de Deus lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Eram os apóstolos que foram treinados, que receberam a instrução, para que assim pudessem trazer para a igreja o conhecimento desse Jesus, né? Então Jesus preparou esses homens para viver, mas também para anunciar. E não basta apenas o ensino, irmãos, é necessário uma aceitação de vida. Tiago vai falar que aquele que ouve e não pratica, engana-se quem? A si mesmo. Então, nós precisamos ser, como Tiago vai afirmar depois, tornar, pois, praticantes, e não somente ouvintes da palavra. A palavra molda a nossa vida. Então, o ensino verdadeiro da comunhão, né, vai ser gerado em mim, mas também para com o próximo e com Deus. Então, irmãos, olhando para essa verdade, a palavra de Deus nos chama a viver uma vida de comunhão com o Senhor, constante pela verdade. Olha, o versículo de número 2 fala: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que a vida se tornou presente nessa terra, e ela é real em Cristo Jesus. Então Deus nos chama para uma vida nova, e a palavra de Deus está cheia de expressões de vida, né? Nascer de novo, como Nicodemos não entendeu, né? Como é que eu posso voltar para o ventre? E Jesus falou: não é assim, querido, nascer da água e do Espírito.
é um novo nascimento, né? Paulo vai falar que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. A ideia de que nós somos tornados novos dentro da criação. Então, nesse novo criar de Deus, Deus continua então criando um povo santo, eu, você e outros que Ele vai trazer para cá, para as outras igrejas espalhadas por esse mundo, para que também sirvam e adorem ao Senhor de acordo com a sua palavra, tornando esse povo um. Por isso, irmãos, que nós afirmamos que não há igrejas, há uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Então, é uma pena, irmãos, que simplesmente muitas pessoas têm abandonado a comunhão através da palavra. A unidade bíblica é apresentada em todos os momentos. Paulo vai falar, por exemplo, em Coríntios, que nós somos como corpo, pessoas diferentes, funções diferentes, mas todos unidos. A questão da unidade. Efésios, Paulo fala claramente da unidade. E trabalha essa unidade, quando ele fala principalmente para nós, que nós somos ali, irmãos, parte também, quando ele vai falar sobre casamento, né? Ele está falando ali, olha, esposa, só tem uma esposa, né? Eu sou o cabeça, eu sou o marido, né? Eu sou aquele que aguarda essa esposa, só tem uma esposa, né? Infelizmente tem muita gente achando aí que Jesus tem amantes, né? Não tem, Ele é fiel. Ele não vai quebrar a sua fidelidade. Então, a noiva, ela é moldada pelo Cristo. O Cristo da palavra. Se não for pela palavra, se nós não enquadrarmos pela palavra, irmãos, Deus realmente é amor, como muita gente prega. Mas Deus também é justiça. Deus também é retidão. Deus também é santidade. Deus é aquele que abomina o pecado. É aquele que é gracioso e trata o pecador com amor, como, por exemplo, tratou a mulher samaritana, por exemplo. Tratou ela com amor, mas não deixou de dizer para ela quais eram os seus erros. Não deixou de trazer para ela também o ensino de que ela precisava mudar a sua situação. E eu e você também precisamos entender que Deus nos chama, nos convida hoje também para mudar a nossa situação, para entendermos que a palavra que Ele deixou para nós é uma palavra que traz vida. E muitas vezes, irmãos, nós fugimos desse caminho pelo desejo do nosso próprio coração, do mal, daquilo que é errado, daquilo que é ruim. Versículo 4, ele diz uma coisa maravilhosa, quando ele encerra esse trecho. Ele diz assim: essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Deus quer, querido, que eu e você desfrutemos da plena alegria que Ele dá. Essa plena alegria, ela é alcançada pelo Deus que nós servimos. Uma alegria que não se desfaz, uma alegria que não está em pessoas, não está em circunstâncias, mas está na única coisa que não pode ser desfeita ou destruída, Deus. É por isso, irmãos, que a gente vai encontrar em Atos, Paulo e Silas, presos, depois de serem açoitados, louvando a Deus. Fico imaginando aqueles vergões nas costas, queimando, mas a alegria de louvar a Deus. A Bíblia não nos comenta, não nos fala se aquele soldado que estava lá naquele dia foi um que açoitou. Não nos fala. Mas Paulo pode ter ido para a casa de um homem que açoitou ele, e Silas também, e ali pregou o evangelho e anunciou a verdade para eles. A família se converte. Eu e você também somos chamados, irmãos, para ter essa mesma alegria. Não uma alegria circunstancial, mas uma alegria real, verdadeira. Eu sei que você hoje está aqui, e amanhã, talvez agora não esteja assim, mas amanhã, ou até mesmo quando sair daqui, você já tem que pensar nos seus problemas lá fora. Seja estudo, seja trabalho, seja família. Você já tem que pensar nisso. E talvez isso tenha tirado ou tenha abalado essa situação e você está assim, triste com isso. Querido, Deus te chama a viver a plena alegria. Irmãos, não estou dizendo que você não vai ficar triste, mas viver uma vida de tristeza demonstra que nós não temos uma fé verdadeira e genuína. Nós vamos passar por momentos de tristeza, de pavor, de pânico, momentos.
não a eternidade, não algo constante. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça nesse momento. E se você, por alguma coisa qualquer na sua vida, perdeu a alegria, ou deixou que algo tomasse a sua alegria, ou até mesmo pecado, eu queria que você nesse momento estivesse falando com Deus, confessando ao Senhor e pedindo ao Senhor que purifique o teu coração. Senhor, livra-me, limpa-me. Fala com o Senhor. Oração silenciosa.